Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Irmãos, aqui estamos mais uma vez para meditar sobre o Evangelho do domingo. Domingo é chamado o Dia do Senhor. Essa expressão Dia do Senhor, desde o Antigo Testamento, significava o dia em que Deus vai julgar a terra, o dia em que Deus virá para acabar com o sofrimento, acabar com a injustiça. E nós temos, a cada semana, nós cristãos, guardamos o domingo, isto é, o dia do Senhor. Nós cremos que acontecerá um domingo eterno, o dia do Senhor definitivo, quando Ele vier na sua glória. É o que nós vamos começar a meditar neste novo tempo litúrgico da igreja. Estamos iniciando o Advento. Um novo ano se inicia neste domingo. Nós vamos refletir neste ano A da nossa liturgia, todo o Evangelho segundo Mateus. Por isso nós vamos tomar agora Evangelista Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 44. Assim diz: Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Irmãos, agora sim, nós começamos a escutar Jesus nos seus discursos apocalípticos. Jesus tem, nos evangelistas, um sermão em forma de apocalipse. É bom lembrar que o apocalipse é um gênero literário, presente, por exemplo, no livro do profeta Daniel, presente em algumas cartas de São Paulo, presente, sobretudo, no livro que tem esse nome, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então, nos próprios evangelhos, aparecem alguns sermões apocalípticos, isto é, sermões em que Jesus revela acontecimentos futuros. Essa capacidade é típica do profeta. Então, aqui, Mateus apresenta Jesus como o profeta por excelência. Jesus está aqui fazendo uma comparação da sua segunda vinda, que nós chamamos de parousia, uma palavrinha grega que significa presença profunda, presença majestosa, presença real. Mateus fala da parousia de Jesus, isso é, da sua vinda gloriosa no fim dos tempos, comparando-a, primeiramente, com a passagem de Noé e a sua arca. Quem não conhece a história da arca de Noé, não é? Quando Deus decidiu, se arrependeu de ter criado o mundo, decidiu destruir todo o mundo mergulhado, imerso no pecado. E Deus escolheu a família de Noé, porque era uma família de justos, e Deus salvou, preservou Noé e seus familiares da destruição das águas. Assim, então, nós ouvimos Jesus se comparando a sua vinda gloriosa com o dilúvio universal. Assim como naquela época, a família de Noé, considerada justa, se preparou, construiu a arca, e os outros ficavam rindo de Noé quando ele dizia que viria o dilúvio. Assim também acontecerá agora, no fim dos tempos. Os cristãos, os discípulos de Jesus, estão preparando a arca, estão se preparando para o segundo dilúvio. Essa comparação do segundo dilúvio quer dizer o fim.
das coisas materiais, o fim do mundo, o fim da história. E o mundo continua debochando de Noé. Nós somos o novo Noé. O povo de Jesus é o novo Noé. E nós sabemos que o dilúvio virá, isto é, Jesus virá, este mundo passará, só as palavras dele é que não passarão. Então nós estamos nesse tempo do Advento, que nos lembra que a nossa vida é uma expectativa. A vida do cristão não é apenas esperança, é também expectativa. Expectativa é uma esperança mais certa, é uma esperança de quem está aguardando para logo aquilo que se espera. O cristão, a vida do cristão não é um círculo fechado em si mesmo. Apesar de que possa parecer, o ano litúrgico não é uma repetição, não é uma mesmice, porque nesses textos bíblicos que lemos aos domingos, todos os anos, nós vamos sendo jogados para o futuro. Vai sendo colocado diante de nós aquilo que nós esperamos com ânsia. O cristão vive olhando para frente e para cima. O cristão nunca está olhando para trás, ele nunca está cabisbaixo. Ele sempre, em tudo que faz, ele põe no seu planejamento, na sua agenda, o futuro. Por isso que nós cristãos temos um hábito tão bonito de dizer, se Deus quiser. Eu gosto muito dessa expressão, porque diz claramente que esse meu planejamento está submetido a Deus e ao seu reino. Quando vier definitivamente o reinado de Deus, que é a vinda de Cristo, pode ser que eu não tenha tempo de realizar os meus projetos. Eu me submeto e eu coloco a minha vida na expectativa deste evento. Queridos irmãos, que nós cristãos, vivendo profundamente esse tempo do Advento, aumentemos a nossa convicção de que não são as coisas desse mundo que vão nos satisfazer. Elas não têm valor em si mesmas. Não são os acontecimentos da história humana terrena que darão o ponto final. A nossa história não terminará aqui. Jesus voltará. Ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória para julgar os vivos e os mortos. Este é o dia do Senhor que nós ensaiamos a cada domingo. Um bom domingo para você.